Alô pessoal, na aula de hoje a gente vai ver, seguindo a parte de controle digital, vamos ver sobre conversor DA e reconstrução de sinais do tempo discreto para o tempo contínuo. Bom, são objetivos da nossa aula entender os efeitos gerados por conversores DA, ideal e real, e também aprender a modelar a dinâmica do conversor DA do tipo ZOH para um projeto de controle, utilizar o PWM também como conversor DA, determinar a resolução do conversor DA e escolher a frequência de amostragem do conversor DA. Então, aqui nós temos um sistema de controle digital, em que a planta é contínua, e nós temos o controlador, é claro, no tempo discreto implementado ali por equações de diferenças dentro de microcontroladores, ou DSP. Então, nós já vimos na aula passada sobre conversor AD e também filtro anti-aliasing, que pode ser esse filtro aqui, né? Então, nós já vimos isso. Agora nós vamos ver sobre a reconstrução do sinal, né? Que é o conversor DA, que converte aqui do tempo discreto para o tempo contínuo, a nossa ação de controle do controlador. Então, considerando aqui o conversor AD, né, ele faz a amostragem do sinal contínuo, né, então vamos considerar que essa função contínua, que é definida para todos os intervalos de tempo, ela é convertida aqui numa função contínua amostrada, também definida para todos os instantes de tempo, porém igual a zero quando fora do instante de amostragem. Ela é igual ao valor de f de t nos instantes de amostragem, igual a zero fora dos instantes de amostragem. Então, essa função contínua amostrada, né, que nós analisamos na aula passada, o fenômeno da replicação espectral que ocorre na transformada de Laplace dessa função contínua amostrada. O objetivo do conversor DA é reconstruir, claro, seria o sinal original ou um sinal já processado por um controlador, obter o mais fielmente possível, né, o sinal original. Isso aqui é uma função contínua reconstruída. Esse seria o objetivo do conversor DA, né, ter uma função exatamente igual ao equivalente contínuo. Então, o que faz o conversor DA, um reconstrutor ideal? Ele tem uma parte de amostragem, né, do sinal amostrado, do contínuo amostrado, a gente amostra nos instantes de amostragem. E retém esse sinal, né, podendo também seguir um formato mais contínuo, mais fiel, seguindo esse sinal amostrado, né? Então, esse sinal amostrado aqui virou esse sinal reconstruído muito fielmente, né? Então, isso aqui seria uma reconstrução de sinal por um conversor DA. Porém, o que seria um conversor DA? Aqui nós temos a transformada de Laplace da função f asterisco, que é a função contínua amostrada, ou seja, ela tem a função em baixa frequência, que seria igual a original, e temos as harmônicas de modulação, né, que não tem como fugir das harmônicas de modulação aqui, ou do ruído espectral, da replicação espectral. O que o conversor DA ele faz? Ele faz um filtro passa-baixas, né, um conversor DA ideal, ele faz a filtragem exata até a frequência de Nyquist, né? Então, um conversor ideal, DA ideal, ele passaria todas as frequências até a frequência de Nyquist, ωs sobre 2, e multiplicaria por zero o sinal no tempo, no domínio da frequência, os sinais acima da frequência de Nyquist. Então, esse filtro passa-baixo ideal é uma função retangular aqui na frequência, né, um retângulo, né, que é igual a Ts, no caso, multiplica por 1 sobre Ts da amplitude da função mostrada, então fica igual a 1, né, ele é igual a Ts até a frequência de Nyquist, igual a zero acima da frequência de Nyquist. Então, esse filtro passa-baixos ideal, claro, recuperaria todo esse sinal original aqui.
e nós teríamos aqui na domínio da frequência um sinal ideal, reconstruído, com uma multiplicação de H de S pelo sinal amostrado, no contínuo amostrado F asterisco de S. Porém, esse sinal H de S, esse sinal retangular aqui, se nós fizermos a transformada inversa de Laplace dele no tempo, né, e fizermos a convolução no tempo, a gente vai ver que não é possível. Vai aparecer aqui na convolução sinais da resposta da saída do conversor dA com parcela negativa, no tempo negativo. Isso daqui significa que é não causal, pois não é possível, claro, mudar o tempo passado. A gente só tem poder, né, no conversor dA de ver o tempo futuro, acima das amostras. Então, esse fenômeno aqui, de ver o passado, é um fenômeno de não causalidade, não tem causa e efeito, né? Então, essa função aqui, como filtro passa-baixa, né, esse H de S aqui não tem como ser implementado. Basicamente isso. Não tem como ser implementado na prática, né, para quando a gente desconhece o futuro, né, e não tem como interferir no passado. Então, um conversor dA real, né, que existe, que a gente consegue implementar, é um do tipo retentor de ordem zero. Então, como o conversor ideal, dA ideal não pode ser implementado, ele não é causal, né, um conversor que é utilizado é o retentor de ordem zero. Ou seja, por que é ordem zero? Porque ele tem derivada zero entre uma amostra e outra, né? É o tipo de conversor dA mais comum que existe, que é amostrar o sinal e reter até a próxima, até atualizar na próxima amostra. Então esse sinal aqui, ó, o 1 ele é retido até aqui, depois vai para lá, é retido até aqui, depois atualiza, é retido, atualiza e assim por diante. Então ele vira o sinal uma escadinha. Esse aqui é um ZOH, ou retentor de ordem zero, Zero Order Hold. Esse é o conversor dA mais comum que existe. O que é um ZOH no domínio do tempo? Ele é uma função retangular agora no domínio do tempo, em que é uma função retangular aqui que faz, que mantém o sinal igual a 1 até até o período de amostragem. Então, quando nós fazemos a convolução desse sinal retangular aqui de 0 até ts, fazemos a convolução desse sinal aqui amostrado, contínuo amostrado com o sinal H do ZOH, nós vamos ter já agora, claro, algo factível. Não aparece nada no tempo negativo, ou seja, causal. Então, nesse caso, nós vamos ter esse fenômeno da escadinha quando ocorre essa convolução dessas duas funções. Então, isso daqui, esse sinal aqui, se nós aplicarmos a transformada de Laplace dele, nós teremos a função de transferência de um ZOH. Então, no tempo é convolução, na frequência é multiplicação. Então, qual que é a transformada de Laplace lá, daquela função retangular do ZOH, de retentor? É isso daqui. O retentor de ordem zero, a função de transferência dele é 1 menos e na menos STS, né, um atraso de TS aqui, sobre S. Ou, se converter para Z, né, é 1 menos E na menos 1 sobre S. Isso aqui é usado lá naquele método ZOH de discretização de sistemas, é utilizado essa função de transferência, pode ser verificado. Então nós temos aqui um ZOH. Então, na frequência, claro, nós temos a multiplicação dessa função de transferência, que é não linear, exatamente por ter aqui uma parte de atraso, né, com a função original, FI de S. A frequência, sinal contínuo amostrado. Então, nós podemos aqui colocar esse H do ZOH em um diagrama de blocos, né, com sinal de entrada e sinal de saída.
Bom, como é que é a resposta em frequência, né, dessa função de transferência de um ZOH? Ela é uma resposta em frequência aqui que se repete, muito interessante, se repete aqui na frequência de amostragem. Essa frequência de amostragem aqui, né, nós temos exatamente um ganho menos infinito aqui na frequência, nas múltiplas da frequência de amostragem. Além disso, essa função de transferência do ZOH ela pode ser simplificada por uma função parecida aqui no tempo mas linear, né, que seria o quê? Um filtro passa-baixas, equivalente a um filtro passa-baixas com constante de tempo igual a metade do período de amostragem, igual a TS sobre 2. Então, dentro da faixa desse sistema de controle, a gente pode aproximar, né, por essa dinâmica aqui, uma dinâmica linear, aqui quando a gente faz o projeto do sistema de controle no tempo contínuo, para depois discretizar o controlador. A gente precisa incluir a dinâmica que o ZOH faz, que gera um atraso, né, no sinal. A gente pode ver bem aqui, né, na frequência de 1 Hz, um sinal de frequência de 1 Hz com amostragem 16 Hz. Nós podemos ver que o valor médio aqui do sinal depois de um conversor DA amostrado e retido no ZOH, ele fica atrasado do sinal original, aqui ó, alguns graus de atraso nós temos aqui no valor médio do sinal. Além disso, esse sinal ele tem harmônicas, devido à amostragem, a amostragem gera replicação espectral. E o ZOH ele filtra, claro, ele reduz ele filtra a replicação espectral, mas mesmo assim a filtragem não é perfeita, por isso que vira a escadinha. Então esse sinal aqui original aqui, e surge um sinal em alta frequência devido aqui à amostragem, que está em 15 Hz exatamente, que é a primeira harmônica de modulação, que é 16 menos 1. 16 Hz de amostragem menos 1 Hz do sinal, apareceu em 15 Hz, uma harmônica de modulação. Seguindo, um sinal aqui de frequência 3 Hz, amostrado em 16 Hz, nós podemos ver que existe um atraso grande do valor médio do ZOH em relação ao sinal original, quase talvez uns 40 graus de atraso, né? E além disso, nós temos, claro, uma pequena atenuação do sinal, de 1 virou 0,94, e um ruído aqui que apareceu em 16 menos 3, que é em 13 Hz surgiu um ruído aqui, que na verdade não é um ruído gerado pelo ZOH, é um ruído da amostragem. O ZOH, a função de transferência do ZOH, ela filtra o ruído da amostragem que já existe. Seguindo, a amostragem de um sinal de 5 Hz em 16 Hz. Nós temos aqui uma grande defasagem do valor médio do ZOH em relação ao sinal original, e também nós vamos aparecer aqui em 11 Hz um ruído da amostragem já atenuado, claro, pela função de transferência do ZOH. Então, em outros casos também, né, nós temos aqui um caso que o ruído da amostragem fica muito próximo no domínio da frequência com o sinal original. Então, isso daqui é um problema, claro, que por isso não funciona adequadamente aqui quando nós chegamos perto da frequência de Nyquist. A frequência de Nyquist aqui é 8 Hz, que é metade de 16, e o sinal está em 7, então já é um problema aqui. Estamos muito próximos do sinal do ruído. Bom, outra questão em relação ao ZOH era isso. Em relação agora a outro tipo de conversor DA muito empregado, é um dos mais empregados, é o PWM. O que é o PWM? É a modulação por largura de pulso, é uma abreviação de Pulse Width Modulation, em que o sinal de saída ele só assume duas variáveis, porém com valores pulsados entre elas duas, e a razão de tempo que fica em um valor e o outro assume o valor médio da saída, é o valor do DA, que no caso nós temos aqui um valor
de, digamos, 0,75% no valor superior e 25% no valor inferior, aqui já meio a meio, né? Então, a razão cíclica é a relação entre o valor alto e o valor baixo, é a razão cíclica de um PWM. Como que é gerado um PWM? Ele é gerado dentro dos microcontroladores, comparando um sinal interno que é gerado por timers dentro dos microcontroladores, ou contadores, né? Com os sinais de comparação. E lá dentro nós temos comparadores de valores. Né? Nós temos comparadores binários lá dentro do microcontrolador que geram o sinal de saída. Por exemplo, nesse bloquinho nós temos aqui um sinal modulante, que é um sinal em baixa frequência, por exemplo, esse verde aqui, e uma portadora. Essa portadora, ela é aqui esse sinal em vermelho, que é um sinal de um timer, que pode ser um timer de dente de serra, que é um contador up, né, somente que sobe e depois é resetado, ou um contador up-down, que é esse exemplo aqui. Nós temos um contador up-down que ele conta para baixo e conta para cima, né, formando uma onda triangular de valores de contagem. E ele conta de maneira com variáveis inteiras, né, 0, 1, 2, 3 até o valor de reset, depois o inverso. Sempre com variáveis inteiras dentro do microcontrolador. Alguns tipos de PWM, né? Os dois principais é o PWM centrado e o PWM com pulso no início. O PWM centrado ele é gerado por uma onda de uma portadora do tipo triangular, por exemplo, aqui uma portadora triangular, né? E uma onda, um valor de comparação. Esse valor de comparação, quando é maior do que a portadora, gera o pulso alto. Quando é menor, gera o pulso baixo, como nós vimos aqui. Então, comparando esses dois valores aqui, nós temos esse sinal aqui. Nós temos do PWM do tipo centrado. Esse PWM centrado é interessante da gente perceber que ele tem o valor médio igual à metade aqui do período. Ele tem um valor médio exatamente no mesmo valor médio de um ZOH. O valor médio de um ZOH ele, vai ser na metade do período aqui, até atualizar para o próximo valor. Sempre o valor vai ser na metade do período, isso que gera o atraso do conversor DA do tipo ZOH. Então está aqui, né, o PWM de pulso centrado ele tem essa característica. Já o PWM no início, né, ele utiliza aqui uma onda dente de serra como portadora, que é um contador up, que chega até um valor e reseta. Um contador dentro do microcontrolador, ou DSP. Né? Comparando essas duas variáveis, nós vamos ter uma geração num pulso aqui, e depois, quando a variável modulante for superior ao contador, depois, quando o contador ultrapassa a variável modulante, nós temos o pulso de baixo, parte de baixo, né, do pulso. Né? Então, esses daqui são os dois tipos de PWM. Uma questão interessante é que geralmente o PWM de pulso centrado, né, como ele tem a dinâmica exatamente igual ao ZOH, nós já sabemos qual é a função de transferência equivalente de um ZOH, né, que pode ser simplificada até por um filtro passa-baixa, e daí quando é PWM pulso centrado, podemos usar aquela função de transferência para o projeto de controle. Então, facilita o projeto de controle. Mas o PWM pulso de início tem suas vantagens também, que ele dobra a resolução do conversor DA, pois ele consegue contar no dobro do valor, né? Enquanto esse triangular ele tem que subir e descer, né? Ele só consegue chegar na metade do valor que esse chega, para uma mesma velocidade de clock aqui do processador. A gente já vai ver isso melhor. Então, como a gente obtém os valores do PWM, né, como valores analógicos mesmo, né, não valores digitais. A gente faz a filtragem, essa é a base aí da eletrônica de potência básica, né, que quando usamos sinais de PWM para ativar e desativar chaves semicondutoras,
nós podemos fazer a filtragem depois com filtros condutores e capacitores. Né? Mas considerando diretamente na saída aqui do microcontrolador, nós podemos utilizar resistor e capacitor, ou em primeira ordem, né, somente 2 ou mais outros 2, fazer filtros para atenuar a onda PWM em primeira ou segunda ordem. Por exemplo, nesse sinal aqui em 10 kHz, o PWM, nós utilizamos um filtro de segunda ordem em 2 kHz, ou seja, 20% da frequência do PWM. Então a gente pode ver como é que ficou aqui o valor filtrado do PWM em relação ao valor que deveria ser. Né? Tem uma pequena diferença ali, inclusive até o efeito de Ellis, então a gente pode ver. Viu? A amostragem na mesma sinal do PWM gerou um valor CC aqui de diferente na replicação espectral. Então, seguindo. Outra questão agora sobre conversores a DA reais. Né? Nós vimos o ZOH, vimos PWM, né? Mas todo conversor DA, não importa se é ZOH ou PWM, ele vai ter essas fases aqui. Vai ter uma amostragem do sinal, vai ter um atraso de implementação, né? Um atraso, vai ter uma saturação de variáveis, tem quantização e tem retenção. Essa quantização depende ali do número de bits do conversor DA, isso é muito importante. Por exemplo, essa variável interna no processador, né, uma variável do tempo discreto, quando nós convertermos aqui para dentro de um conversor DA do tipo ZOH, ou seja, ele mantém o valor até a próxima amostra, vai ser quantizado dentro do número de bits possíveis ali de resolução do conversor DA, e vai ser também amostrado aqui com uma frequência de amostragem fixa. Além disso, ele vai ter os seus valores mínimos e máximos, né, que caso a variável digital esteja abaixo do mínimo, vai ser saturado do valor mínimo. Né? E se estiver acima do máximo, também vai ser saturado do valor máximo. Então nós temos que tomar esse cuidado, claro, para nunca ultrapassar as variáveis dentro da programação, né, do microcontrolador do DSP, ultrapassarem os mínimos e máximos. O PWM, mesma coisa, né, ele vai ser quantizado, né, e vai, na onda no tempo aqui, vai ter uns valores de quantização também de largura de pulso. Qual a diferença de largura de pulso máximo que a gente consegue? Bom, uma questão importante aqui sobre o conversor DA real, claro, a resolução depende do número de bits, geralmente nós temos conversores DA em microcontroladores de 8 a 14 bits, nem todo microcontrolador tem conversor DA do tipo ZOH, que sai um valor analógico, né? Geralmente são PWM que a gente utiliza, mas muitos microcontroladores têm de fato conversores DA do tipo ZOH. Nós temos também melhores resultados, né, quanto maior a resolução que a gente utilizar no conversor DA. O maior possível de resolução é o melhor resultado, geralmente. Né? Quando a resolução do DA ela for muito baixa, por exemplo, o conversor DA de 8 bits, nós temos que tomar um cuidado. Né? Pois o controle, claro, ele pode gerar oscilações em torno do valor final da variável de saída. Pois o conversor DA, o nosso atuador, ele não consegue manter um valor fixo, né? Ele fica oscilando em torno de um determinado valor. Solução para isso é diminuir a resolução do conversor AD também, para o controle não enxergar um erro de controle. Se ele não enxergar um erro que existe no controle, né, ele não vai tentar corrigir ele. Então, às vezes, ele pode tentar corrigir e o conversor DA não deixa corrigir por falta de resolução. Então, a solução é não ver o erro, nesse caso. Né, a gente não corrige o que não vê. Então, tem essas opções para reduzir um problema quando a resolução do DA for muito baixa.
Bom, além disso, se for um PWM, aqui a gente tem que considerar, né, o que determina a resolução do PWM, a saturação e o ganho PWM que a gente vai utilizar aqui no conversor DA do tipo PWM, é o valor máximo de contagem do contador, né? Esse valor CP aqui, o valor máximo do contador ou timer PWM. Né? Se for um contador dente de serra, o CP vai ser a frequência do clock dividido pela frequência de amostragem do controlador. A gente pode também inserir prescalers, né, que divide a frequência do clock em alguns casos, quando a frequência do controle for muito baixa, para melhorar a resolução. Além disso, se for triangular, né, um PWM centrado, por exemplo, né, nós dividimos por 2 aqui a frequência do clock, porque ele tem que subir e descer. Ele tem a resolução igual a metade, né, da resolução aqui de um contador dente de serra. Então, esse daqui é melhor em resolução, mas esse daqui também é melhor em questão de atraso de fase, pois é exatamente igual ao de um ZOH. Então, o que determina o ganho e saturação, né, do conversor DA? A razão cíclica máxima está relacionada ao valor máximo de contagem e a razão cíclica zero está relacionada a zero. Então, a razão cíclica do PWM em função do valor máximo do timer tem esse ganho aqui de diferença que a gente tem que considerar para ter a razão cíclica correta. Além disso, a saturação, esses valores mínimos e máximos, são a saturação do PWM. O PWM nunca pode ultrapassar esse valor máximo, nem o valor mínimo, né, pois vai saturar, ou em razão cíclica zero, ou em razão cíclica 100%. Além disso, a resolução depende desse valor máximo, claro, né? Quanto maior esse valor, digamos se for 16 bits, né, nós vamos dividir a tensão de saída por 16 bits como resolução, né, do PWM. Então, isso daí ajuda muito, claro, a ter resultados melhores, quanto maior a resolução do conversor DA. Sobre a frequência de amostragem do conversor DA, temos algumas considerações, considerando também a frequência de amostragem do conversor AD e do controlador. Geralmente, em sistemas de controle digital, nós utilizamos a mesma frequência. A frequência do conversor DA igual à frequência do conversor AD igual à frequência do controle. Né? Mas temos outras opções também, sempre considerando, claro, a frequência do conversor DA igual à frequência do controle. Né? Porque não adianta o controlador atualizar a sua ação de controle sem ter a possibilidade de enviar para o conversor DA. Né? Então, só faz sentido o controle, né, quando está na mesma frequência do conversor DA. Então, vamos considerar aqui, tem uma opção também da frequência de amostragem do conversor AD ser múltipla da frequência do conversor DA, né, e do controle, claro. Isso daqui ajuda porque a gente pode aumentar, no caso, o filtro anti-aliasing, a frequência do filtro anti-aliasing, reduzindo o atraso de fase devido ao filtro anti-aliasing, e também é possível fazer um processamento digital dos valores amostrados de saída, que pode também melhorar os resultados. Não é recomendado, claro, a gente amostrar o conversor DA, ter frequência maior do que do conversor AD, porque o controlador, de qualquer forma, ele vai ficar restringido pela amostragem do sinal de saída, pela amostragem do conversor AD. Então, tem opções aqui interessantes, ou deixar tudo na mesma frequência, ou também amostrar em frequência maior o conversor AD, e depois fazer um processamento digital do sinal mostrado, ou aumentar a frequência também no filtro anti-aliasing, melhorando a resposta do controle. Conclusão. O conversor DA do tipo PWM geralmente é o mais empregado, né? Do tipo ZOH, PWM também. O tipo ZOH é interessante porque nós temos um modelo linear simplificado
quando fizermos o projeto de controle no tempo contínuo para depois discretizar o controlador. O PWM do pulso centrado, né, ele é gerado por portadora triangular. Né, o PWM do pulso de início ele é gerado por portadora dente de serra. Né, mas o PWM do pulso centrado ele tem o mesmo atraso de fase do ZOH, então por esse lado ele é melhor para o projeto de controle. Por outro lado, o PWM do pulso de início ele tem o dobro da resolução, pode atingir o dobro da resolução, também pode ser bom para o projeto de controle, quando necessário muita resolução. Um conversor DA real, ele tem aqui ganho, tem saturação, tem quantização e tem retenção. A resolução do DA, o ideal é usar o mais alto possível, né? Quando se ocorrer por acaso algum problema do controle de oscilação em torno do valor final, pode-se reduzir a resolução do conversor AD para resolver esse problema. Né? Ganho, saturação e resolução do PWM nós vimos que depende da frequência do clock do microcontrolador e também da frequência de amostragem que a gente deseja, né, do controle. E uma questão importante para as frequências de amostragem, que geralmente é a frequência do DA, a gente utiliza igual a frequência do sistema de controle, igual a frequência do AD, mas também é possível aumentar a frequência do conversor AD como múltiplos ali da frequência do DA e do controle, né, permitindo também melhorar a questão do filtro anti-aliasing, né, aumentar a frequência do filtro anti-aliasing.